Salmo de número 67. E eu convido a igreja a ler comigo. Nós leremos juntos esse Salmo 67, os 7 versículos. Leiamos, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos num contexto hoje de muitos, a gente poderia dizer, muitos dilemas, né? Muitos dilemas. Por um lado, nós vemos pessoas que estão se firmando mais na fé, pessoas que estão mais desejosas ainda de conhecer o Senhor Jesus, de conhecer a palavra do nosso Deus. Vou exemplificar. Domingo, eu e Délia, né? Délia me acompanhou. Eu fui pregar na congregação de Vale dos Reis e vi que tinha uma família diferente lá. E fui conversar com eles após o culto e eles falaram assim: tem uns 3 meses que nós estamos aqui na igreja. E aí, conversando, ele explicou, né? Ele disse: eu estava mais desejoso de aprender da palavra de Deus e estou gostando de estar aqui com os irmãos. E aí ele disse, né, que está estudando a Bíblia e já está se preparando para ser membro da igreja. Por outro lado, nós temos aqueles que se afastaram do Evangelho, aqueles que tomaram a decisão: não quero mais seguir a Jesus, não quero mais pertencer à igreja do Senhor Jesus, e se afastaram. E tem aqueles que estão em cima do muro, e isso também é um grande problema, e esse é um terrível problema, porque quem está em cima do muro significa que está em dúvida. E eu costumo dizer que quem está em cima do muro já é do diabo, porque a palavra de Deus nos diz que o cristão é sempre sim ou não, ou eu sou de Deus ou não sou de Deus. Não existe mais ou menos crente, não existe quase crente, existe aqueles que são servos de Deus. E eu gostaria então de perguntar para você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha pela internet, eu faço essa pergunta e gostaria de você refletir: você é alguém que realmente entende o propósito pelo qual você existe, e você é alguém que vive para a glória de Deus? Você já entendeu isso? Você já entendeu o propósito pelo qual você existe? Você entende por que você está nessa família, por que você de repente trabalha nesse lugar, ou estuda nesse lugar, por que você mora neste lugar, por que você pertence a essa família, por que você está nesta igreja? O Salmo fala para nós sobre bênçãos, e nós vamos pensar então nesta noite sobre o tema abençoados para abençoar. Abençoados para abençoar. Esse salmo, ele faz parte de um grupo de salmos, porque alguns dividem os salmos como se fossem vários livros, né? Então ele está dentro do livro chamado de número 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Então o 67 está aí no meio de um grupo de salmos. E este grupo de salmos, nós poderíamos dizer que ele é um grupo de salmos que fala do compromisso de um rei com o seu reino, com o seu reinado. Compromisso de um rei com o seu reinado.
Então, a partir do Salmo 42 até o Salmo 72, nós vamos ver esse compromisso, ele sendo dito de várias maneiras. Um dos salmos mais conhecidos dentro desse grupo de salmos é o Salmo 46, não é? Muitas pessoas até gostam muito dele. Vou começar e vocês complementam, tá? Deus é o nosso refúgio e... mais o quê? Bem... ainda que as águas tumultuem, espumejem, e vai falando desse governo, desse rei. É um salmo que as pessoas tomam para si como, infelizmente, alguns apenas como um amuleto. Não param para meditar, por exemplo, na grande verdade deste salmo, que é independente das circunstâncias, Deus continua o seu reinado, porque Ele é rei. E agora chegamos no Salmo, então, 67, que vai falar aqui desse Deus maravilhoso, mas esse Deus que quer nos abençoar para que nós possamos abençoar. E ele começa dizendo assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Parte B, versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O pastor, já falecido, Rousseau Shedd, comentando sobre esse salmo, ele costumava dizer, lado de cima e lado de baixo. Qual lado de cima? Deus é gracioso, Deus abençoa e resplandece seu rosto. Lado de baixo, tem a ver com nós aqui, para que esse Deus Todo-Poderoso que reina, nos abençoe, para que se conheça na terra o caminho em todas as nações da tua salvação. Então eu e você devemos entender que existe um reino eterno, existe uma igreja que nós chamamos de igreja triunfante, que eu e você não conhecemos todos os membros dela. Você conhece? Alguém aqui conhece? Hein? Não. Nós conhecemos os membros da nossa igreja, e se a gente ficar uns 6 meses sem vir na igreja, a gente vai chegar aqui e vai achar que tem gente diferente, não é? Aquele pessoal lá eu não conheço. Há poucos dias eu estava conversando com um rapaz, diz ele que passou mais de ano numa igreja, 1 ano e meio mais ou menos, e depois ele estava próximo da igreja, segundo ele estava abastecendo o carro, e quando estava ali abastecendo, chegou um grupo da igreja, as tias, que a gente chama, as tias com as crianças da igreja, para entregar folheto no posto. E aí a irmã que estava coordenando a equipe das crianças convidou, essa pessoa, falou assim: aqui, a nossa igreja é ali e tal, você está convidado aí. E já tinha 1 ano e meio que ele estava indo na igreja. Não conhecia o irmão. Aí falou: não, eu já vou na igreja. Aí quando a tia olhou e viu o filho no banco de trás: ah, você é o pai do fulano. Isso é terrível, não é? Mas eu e você devemos entender, eu e você devemos compreender, eu e você devemos viver de forma que nós possamos viver o Evangelho na sua plenitude. E o Evangelho na sua plenitude, ele nos chama a fazer esse nome de Deus conhecido em toda a terra, em todas as nações, porque Ele veio para nos salvar. O versículo 3 vai dizer: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Pergunto, como que um povo que não ouviu falar sobre Jesus vai louvar a Deus? Como que você acha que vai ser a adoração desse povo a Deus? Vai ser uma adoração errada, vai ser uma adoração distorcida. E daí as pessoas sempre vão criar as suas próprias divindades, os seus próprios deuses, a sua própria forma de adorar, e que muitas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa e humana, não vai agradar a Deus. Por exemplo, na Índia,
existem milhões de divindades, de deuses. Por quê? Porque as pessoas não encontraram ainda o verdadeiro Deus. Vocês lembram lá do livro de Atos, quando Paulo chega em Atenas e olha o Areópago, as pessoas tinham ali várias divindades, e criaram um Deus, chamado Deus desconhecido. Por quê? Pode ser que tenha algum Deus ainda que exista e que a gente não criou uma divindade. O problema, por exemplo, lá de Salomão, o que levou à queda de Salomão? Ia conquistando reinos, com isso, nas negociações políticas e militares, ele trazia e se casava com uma mulher daquele reino e trazia a divindade, e foi trazendo divindades para dentro do reino de Israel, foi se amoldando ao mundo, às questões deste mundo. O que levou à queda da igreja? Constantino foi o ápice disso, quando ele se declarou cristão, ano 323, e foi aderindo às conquistas e juntou a política com a igreja, e a igreja foi se desviando. Eu pergunto, como que esses povos, como que essas nações vão se alegrar na presença de Deus, vão louvar o verdadeiro Deus, se eles não ouviram ainda? O Salmo continua e vai dizer, versículos 6 e 7, a terra deu o seu fruto, Deus, o nosso Deus, nos abençoa, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Veja que o salmista, ele vai mostrar para nós aqui, que existe uma abundância de bênçãos, a terra deu o seu fruto, a terra deu o seu fruto, Deus, o nosso Deus, nos abençoe, mas nos abençoe para quê? Final do versículo 7, e todos os confins da terra o temerão. Resumindo, amados, essa parte introdutória, eu queria te perguntar, por que então eu e você conhecemos a Jesus? Por que eu e você fomos chamados das trevas para a luz? Por que eu e você somos abençoados? E às vezes nós retemos a bênção para nós. Por que muitas vezes a gente pensa só no aqui e agora? Só no hoje? Como já tem sido dito nos últimos dias aqui em nossa igreja. Por que nós não paramos para pensar, para planejar, para nos organizar e investirmos naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno, naquilo que permanece? Precisamos, amados, refletir sobre isso. O nosso Deus é o maior interessado na missão. O nosso Deus é um Deus que está interessado em abençoar. O nosso Deus é um Deus que Ele é o provedor de todas as coisas. Hoje, eu tive que dar uma, como diz o outro, né? Falar bem direto com o rapaz. Fui ali onde eu costumo comprar água, e quando eu cheguei lá, perguntei ele se estava tudo bem, ele, está tudo bem, mas está longe de 7 horas, eu acho que era 4 e pouco da tarde, eu falei, mas está longe de 7 horas, eu falei, por quê? Não, é porque 7 horas que é o horário de eu ir embora. Eu falei, rapaz, mas por que você está angustiado assim? Não, é porque vai demorar muito chegar às 7 horas, e tal, e começou a reclamar, e eu falei assim, meu amigo, você sabia que você está num bem bom? Ele, por quê? Eu falei, porque você está andando, você está falando, ó, você está respirando, você está com saúde. Tem gente que gostaria de estar andando, tem gente que gostaria de estar trabalhando igual você está trabalhando. E fui falando com ele, primeira vez que eu vi ele, primeira vez que eu parei para conversar com ele, mas eu falei para ele das bênçãos de Deus para nós. Ele saiu para lá meio aborrecido, que eu falei uma verdade, porque nós somos tendentes a reclamar das coisas, reclamar da vida, reclamar das situações, mas o servo de Deus, ele é chamado a ver Deus em tudo,
a ver Deus em todas as situações. Meu querido, se você está aqui hoje, é por causa de Deus. Se você está vivendo, é por causa de Deus. Se você pode caminhar, é por causa de Deus. Se você pode enxergar, é por causa de Deus. Se você tem acesso, quem está pela internet aí, a tecnologia é por causa de Deus. Deus deu inteligência e nós podemos usar isso para a glória do nome dEle. Quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver que o propósito de Deus é abençoar todas as nações. Quando Ele diz que Ele estava abençoando Abraão, para que Abraão fosse uma bênção. Uma bênção. E lá em Gênesis 12 vai falar que a bênção é para todas as famílias da terra. Mas o que nos impede então, amados, de cumprir esse propósito de Deus? Esse propósito global, esse propósito eterno? O que nos impede de ter um relacionamento íntimo com o Pai, a ponto de entendermos qual é o propósito dEle, qual é a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida? Isso se chama pecado. O pecado vai tentar nos afastar de Deus, vai tentar nos afastar do propósito de Deus. O pecado faz com que a nossa visão ela fique limitada. O pecado faz com que nós pensamos no aqui e agora. O pecado faz que nós caiamos, por exemplo, no laço que é colocado diante de nós. Ah, meus irmãos, nesses últimos tempos, quantos minutos, quantas horas, quantos caracteres da sua rede social você perdeu discutindo coisas bobas, coisas banais. Você acha, sinceramente você acha, que discutindo as coisas na internet vai resolver alguma coisa? Esses debates, irmãos, não levam a nada, é perca de tempo. Isso aí é para nos distrair. Eu não estou falando, irmãos, que nós não devemos lutar pela fé evangélica. Eu não estou dizendo que nós não devemos lutar pelas coisas do reino. Mas nós não podemos perder tempo com essas coisas, porque elas estão nos distraindo. Eu vejo, infelizmente, até líderes de igreja perdendo tempo com debates na internet que não levam a nada. Entre aspas, se você ganhar o debate, o que vai acontecer? Hein? Ganhei um debate, ganhei lá na conversa. O que mudou isso? O que isso influenciou? Que influência isso causou na vida da pessoa? Na vida da família? Devemos sim ensinar na nossa casa, devemos sim ensinar na igreja os princípios do reino, os princípios da palavra de Deus, os valores. Mas o pecado ele tenta nos afastar, para nós não sermos bênção, não sermos bênção na nossa casa, não sermos mais bênção na nossa igreja, não sermos mais bênção no reino de Deus. Existem aqueles também que por causa do pecado, vivem, agem de forma como se Deus fosse apenas um atendente de pedidos. Um atendente de pedidos. Eu tenho um pedido, vou lá, Deus atende, pronto, tá bom. Não, Deus quer relacionamento. Eu te pergunto, você já parou para pensar quantos testes que Deus fez? Testes entre aspas, né? A gente chama de prova. Quantas provas Deus fez com Abraão? Você já parou para pensar? Abraão, sai da tua terra. Abraão vai para um lugar. Abraão vai. Abraão faz isso, Abraão faz. Abraão faz aquilo. Se você ler a partir de Gênesis 12, nós vemos esse propósito de Deus sendo executado na vida de Abraão. E Abraão é chamado a um relacionamento íntimo com Deus, para que ele pudesse entender o propósito. E Abraão, irmãos, olhou para Deus. Ele errou. Ele pecou porque é da natureza humana.
Mas nós vemos Abraão, por exemplo, quando o seu sobrinho Ló olha aquele lugar que ele achava que era tão bonito, tão belo e tão bom, o que Abraão fez? Ele brigou com Ló? Hein? Não. Tá bom, Ló, você quer essa parte? Vai para lá. Você vai para lá, nós vamos para cá. O que aconteceu com Ló, irmãos? Tragédia. Problema. Depois Abraão teve que socorrer ele. Porque vieram 7 reis e tomaram e brigaram, e ele teve que defender e socorrer o sobrinho. Aí depois tem o problema de Sodoma e Gomorra, porque Ló e sua família queria ficar ali perto daquelas coisas que eram atraentes, que eram bonitas, que eram atrativas. É o olhar meramente humano. E aí vem as tragédias. O que acontece? Lembra? A mulher de Ló vira uma estátua. As filhas embebedam o pai, têm relação sexual com o pai. Nasce os meninos. Quais são o nome dos meninos? Deu origem ao povo, os amalequitas e os moabitas, que depois se tornaram quem? Inimigos do povo de Deus. Tragédia, irmãos. Quando nós buscamos coisas humanas e terrenas meramente, colocamos o nosso coração e a nossa motivação nisso, nós deixamos de ser bênção. Nós deixamos de entender o propósito de Deus de nos abençoar. Nós fugimos disso aqui que o salmista está dizendo: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Quando o salmista fala isso aqui no Salmo 67, irmãos, não é bênção meramente material, financeira, física. O salmista está pensando num propósito muito maior, porque na parte B dessa situação, que é o versículo 2, ele vai dizer: para que, ou seja, o objetivo, que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. A bênção não tem a ver só com isso, não tem a ver com aqui e agora, tem a ver com o nome de Deus sendo conhecido. E como que as pessoas vão conhecer sobre Deus, sobre Jesus? Como as pessoas vão adorar corretamente o Senhor Jesus? Se eu e você formos lá pregar. Se eu e você formos lá anunciar. Se nós entendermos que aquela bênção que foi determinada para Abrão, quando Deus o chamou, ela é para mim e para você também. Eu e você estamos abençoando a terra, fazendo o nome de Deus conhecido. Eu e você estamos levando esse evangelho até as nações, até os povos. Nós vemos que Deus, Ele cumpriu esse propósito, porque Ele é o maior interessado. Apesar de Abraão ter pisado na bola, não é? Apesar de Abraão querer dar uma ajudinha para Deus, mas chegou o momento que Isaac nasceu. Era Isaac, vai nascer Isaac, né? Em breve, mas é aquele Isaac lá. Chegou a hora. Apesar de Abraão e Sara tentar dar uma ajudinha para Deus, mas Deus tinha ali um propósito, e o propósito era em Isaac, era depois em Jacó. E nós vemos Deus agindo através do seu povo, mas o seu povo tinha algo a fazer, porque eu e você somos chamados pelo nosso Deus com um propósito. Vamos ver isso lá em 2 Pedro, abra comigo, 2 Pedro capítulo 2, ele é um texto bastante conhecido, versículo 9 e versículo 10, 2 Pedro, capítulo 2,
Não é segundo não, é primeiro. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Vamos ler juntos? 1 Pedro 2, 9. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bom, o apóstolo Pedro, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e aí vem a palavra, a fim. Hein, Ramon? A fim é o quê? Finalidade, propósito. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí Pedro vai explicar no versículo 10, antes você não era povo, ou seja, você não era judeu, mas agora você é povo de Deus. Você era gentil, mas agora você é salvo. Antes você estava totalmente no pecado, lamaçal de pecado, você não era alvo da misericórdia, mas agora você é alvo da misericórdia. E por você ser esse povo agora, você tem um propósito, você tem uma finalidade, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu compartilhei no Instagram essa semana um bannerzinho do Perspectiva, porque nós estávamos aí na semana do Natal, e esse banner estava dizendo, 7.000 povos ao redor do mundo não sabem sobre o Natal. 7.000 povos. No Brasil, em torno de 80 povos ainda não ouviu falar de Jesus. Não sabe que o Filho de Deus nasceu, aqui viveu, aqui morreu, aqui ressuscitou, para nos dar essa bênção de sermos alvo desta misericórdia de Deus. E se eles não sabem sobre Jesus, o que eles estão fazendo? Será que eles estão louvando a Deus? Será que eles estão cumprindo o propósito do Salmo 67? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, todos. Mas existem 7.000 ainda, para chegar a esse todos. Então, meu querido irmão, será que não é hora de nós pensarmos, o que isso tem a ver comigo? Será que eu sou abençoado e eu conheço a Jesus e desfruto dessa bênção de ter o meu pecado perdoado, de saber que Jesus morreu na cruz por mim e eu vou guardar essa bênção para mim, não vou falar com os outros, não vou compartilhar com os outros, não vou participar para de que alguma forma este evangelho chegue até as outras pessoas? Veja como muitas vezes nós somos muito imediatistas e momentâneos. Por exemplo, me entenda, eu vou explicar tudo, tá? Quantas pessoas estão comovidas pelas enchentes? Aí a pessoa olha e muitas vezes ela se comove porque ela vê o seguinte, vê aquelas ruas cheias de lama, vê a casa desmoronando, vê o carro alagado, vê a geladeira que a pessoa perdeu, e muitas outras coisas nessa linha. Isso é comovente? Sim ou não? Não precisa ficar com medo não.
É comovente. Isso comove o coração das pessoas. Tem uns que choram a ver uma cena dessa no jornal, de um rio que sobe 12 metros no Tocantins, aconteceu essa semana, 12 metros de altura. Mas deveria comover mais o nosso coração, saber que talvez as 21 pessoas que morreram na Bahia, pode ser que algum daqueles não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. O que vai acontecer com uma pessoa que não reconheceu Jesus como Salvador? Você acha que é pior do que perder a geladeira, o fogão, o sofá? Hein? Sim ou não? É pior. Porque se ela morreu sem Jesus, é eternamente no inferno. É pior do que perder um bem material. Porque a palavra de Deus nos diz que as coisas desse mundo, elas se corroem, elas se desfazem. Pastor Everson citou aqui sobre o vestido que você compra bonito, a roupa, né, aquela roupa bonita para o Natal, e você coloca lá e não sabe que tem a taça lá no guarda-roupa, com um pouco, pronto, está furada a sua roupa que você comprou para o Natal, para o Ano Novo. Olha o problema. Mas o problema maior é povos, é nações, são pessoas, indivíduos, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não podem ainda cumprir o propósito do Salmo 67. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guia na terra as nações, louvem-te os povos todos. Versículo 5. Meu querido irmão, deve comover o meu coração e o seu coração, deve nos incomodar. Como dizia um preletor do Perspectiva, quando ele chegava para dar aula, ele saudava assim: saúdo vocês com as santas incomodações do Espírito Santo. Com as santas incomodações do Espírito Santo. Deve nos incomodar essas coisas, irmãos. Devem mover o nosso coração. Devemos refletir sobre aquilo que realmente é eterno, aquilo que é duradouro. Uma pessoa, uma etnia, não conhecer Jesus. Há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem de uma etnia indígena aqui no Brasil, que ela estava se extinguindo. Tinham sobrado apenas 2 homens. Ou seja, se o evangelho não chegou a essa etnia, se extinguiu toda essa etnia sem adorar o Senhor, sem conhecer o Senhor Jesus, sem pregar o evangelho. E muitas vezes nós medimos as coisas: vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Será que é comigo? De que forma que eu posso me envolver? Isso que sim que nós devemos perguntar, porque eu te digo o seguinte: Abraão, ele é chamado de o pai da fé, porque ele obedeceu. Ele ouviu uma voz e simplesmente obedeceu e foi. Ele não ficou perguntando: qual é a localização para mim colocar aqui no GPS? Qual é o endereço? Quantos dias de viagem? Eu vou ter quanto de cota mensal? Ele não ficou falando isso, fazendo essas perguntas. Simplesmente juntou a sua família e foi, e obedeceu. Eu e você devemos obedecer o propósito de Deus. E você deve perguntar: Senhor, é onde eu estou que o Senhor quer me usar? É da forma que eu estou que o Senhor quer me usar? É neste lugar, é neste ministério, é nessa profissão que o Senhor quer me usar? Nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós não estamos no lugar onde estamos por acaso. Se estamos ali, Deus tem um propósito. E não existe mais ou menos no propósito de Deus. Ou nós estamos sobre a bênção de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, ou nós estaremos sob o juízo de Deus.
E eu quero te perguntar, você, no último dia, o que você vai apresentar para o Senhor? Mãos vazias? No último dia você vai apresentar para Deus aqui, Senhor, ó, tanto de diploma que eu consegui da faculdade, ó, esse diploma, esse trabalho, eu refiz isso, fiz aquilo outro. Estas coisas, elas são daqui, elas são apenas para nós usarmos, mas até isso que nós usamos deve ser para a glória de Deus, porque o nosso propósito, o nosso chamado, é para glorificar a Deus, é para que o Senhor seja glorificado e honrado através da minha vida e da sua vida. Vamos ler o versículo 6 e 7 mais uma vez, para a gente partir para a conclusão. Versículo 6 e 7. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ah, meus irmãos, as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, essas bênçãos, elas são derramadas sempre com um propósito maior. O propósito de Deus, ele não tem a ver com você individualmente, mas o propósito de Deus, ele é sempre global, ele é sempre eterno. Tem pessoas que acham que o mundo gira ao seu redor, não é? Nós somos induzidos a isso, acharmos que nós temos direito a tudo, acharmos que sempre temos razão, mas eu e você somos chamados para desfrutar das bênçãos de Deus, mas também, ao mesmo tempo, compartilhar das bênçãos do nosso Deus para com outras pessoas, para que esse propósito se cumpra do versículo 7, todos os confins da terra o temerão. É verdade, irmãos, é verdade. Todas as pessoas, os indivíduos, todas as etnias, todos os governos, todos os reis, todos os governantes e governados, todos estarão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O inimigo de nossas almas sempre vai tentar nos oferecer coisas, situações, para nos desviar do foco, que é glorificar a Deus, que é viver para a glória de Deus. A intenção dele sempre foi matar, roubar, destruir. A intenção dele sempre foi roubar o coração das pessoas de adorar a Deus. E eu te pergunto, um coração sincero, um coração contrito diante de Deus, será que Deus vai reter a bênção? Será, meu irmão, que Deus vai reter a bênção de um coração contrito, de um coração sincero dele? Ele não vai reter. A palavra de Deus nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E a parte B diz: para esbanjardes em vossos prazeres. Mas eu te pergunto, e se a gente pedir: Senhor, manda aqui bastante salário, multiplica 10 vezes o salário de cada um aqui, mas para que a gente possa encher de bandeira daqui, passar, dar a volta lá, você acha que Deus vai atender ou não? Deus vai atender essa oração ou não? Sim ou não? Se for da vontade de Deus, Ele vai atender essa oração. Deus é o maior interessado na missão, meus irmãos. Poucos dias atrás, eu acho que foi umas 2 semanas, o pastor Ival é meio doidão. O pastor Ival lá da Igreja de Pinheiros, ele fala umas coisas assim na lata, né, como diz o outro.
E aí o tesoureiro da igreja chegou para ele e falou assim: ô pastor, o senhor gastou o dinheiro todo da cesta básica, entregando cesta básica lá para o Nordeste, como é que nós vamos fazer? 20 mil reais de cesta básica? Aí ele falou: não se preocupa não, meu irmão, não foi para abençoar pessoas? Tinha que entregar, tinha que mandar, ué. Diz ele que no mesmo dia, no final do dia, encostou uma carreta de cesta básica na igreja. Deus mandou. Deus é o maior interessado, irmãos. Muitas vezes a gente quer controlar Deus, a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer limitar o poder de Deus. Nós poderíamos aqui ficar até o culto do Ano Novo, Belo. Eu podia ficar até o culto do Ano Novo contando bênçãos de Deus. Bênçãos que Deus fez na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas a minha pergunta é: você tem abençoado pessoas? Você tem abençoado para que pessoas em outros lugares louvem a Deus? Você tem abençoado pessoas para que conheçam a Deus e ouçam do Evangelho e preguem o Evangelho e possam adorar corretamente o Senhor? Todos os confins da terra, todos os povos da terra adorarão, todos os povos louvarão ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, Deus nos redimiu das trevas, Deus nos trouxe das trevas para a luz, Deus fez eu e você, sacerdócio, um povo santo, um povo adquirido, mas não para retermos para nós, mas para abençoarmos outros, para levarmos as bênçãos a outras pessoas. Eu quero conclamar você, meu querido irmão, a se envolver cada vez mais na causa do reino de Deus. Temos várias situações, temos vários meios que você pode se envolver, a começar aqui na igreja. Porque às vezes você vai assim: ah não, eu vou ser bênção lá num projeto missionário, em tal lugar, assim, se você não faz aqui, você não vai fazer lá. Se você não prega aqui, você não vai pregar lá. Pense de que forma que Deus pode te usar. Comece a falar com Deus: Senhor, eu quero ser mais abençoado, não só financeiramente, mas abençoado em todos os aspectos, de conhecimento da Tua Palavra, de intimidade com o Senhor, de conhecer mais a Tua Palavra. Eu quero ser abençoado para abençoar. Eu quero cumprir esse propósito do Salmo 67. Eu quero fazer com que pessoas louvem o Senhor, pessoas de uma dessas 7.000 etnias adore o Senhor. Quem sabe Deus está chamando você para se envolver de uma forma mais profunda, mais completa, mais definitiva. Em 1989, eu fui desafiado por esse salmo, quando o pastor Rousseau Shedd pregou na igreja de Vitória. Eu tinha 15 anos. Quando eu completei 18 anos, conheci Délia e falei com ela. Ela ficou meio com medo, quis terminar o namoro. Sabia, Ramon? Ela quis terminar o namoro comigo. Que eu falei que, logo de cara eu falei que ia ser missionária, ela ficou meio com medo. Deus não deixou não, ela falou uma coisa lá, eu não entendi, ainda bem que eu não entendi, porque depois de um tempo de namoro, ela veio falar, eu falei: não, se eu tivesse entendido, tinha acabado mesmo. Deus faz dessas coisas, transforma até as palavras.
No ano 2000 nós fomos desafiados a ir para o IBEL, por Deus. Então você faz as contas, se passaram 11 anos. Chegou a hora de ir. Chegou a hora de partir. E eu me lembro que alguns irmãos aqui da igreja disseram para mim: você é doido. Irmãos da igreja, você é doido. Saí com esse menininho aí, Natan não tinha nem 1 ano de idade ainda. Saí com esse menino para viver de oferta da igreja. Eu digo para os irmãos, não faltou nada. Nem um livro faltou. Passamos alguns apertos, mas não faltou nada. Nesse tempo todo, nem no IBEL, nem depois. Eu me lembro quando a gente estava no primeiro ano no IBEL, a gente foi morar numa casa que a Adélia tinha que fazer o almoço e correr de dentro da cozinha de tão quente que era, porque o telhado era bem baixinho. Mas a gente não quis falar isso para a igreja, porque a gente sabia que a igreja já estava investindo na gente, investindo na Fernanda, investindo no pastor Jocali na época. Tinha mais algumas coisas daqui que a igreja investia na época. E quando foi no mês de setembro, se eu não me engano, o Marcão e o pastor Tadeu foram lá e brigaram com a gente. Falaram assim: por que vocês não falaram que estavam morando nessa casa desse jeito? Eu falei: não, a gente está dando para ir. Não, o ano que vem vocês têm que alugar uma casa melhor. E nós fomos para uma casa melhor. Outra casa tinha até closet, irmãos. A casa do 2º ano do IBEL tinha até closet. Você abria a porta do guarda-roupa e entrava para o banheiro lá. Tinha uma quadrazinha de basquete no fundo do quintal, que eu e Natan ficava brincando de basquete lá. Eu ensinando ele, tentando fazer os arremessos. No 3º ano, a gente foi para uma casa do lado da escola de música. E dela engravidou. Acho que é por isso que Brenda canta bem, porque eu acho que desde o ventre ela já ficava ouvindo piano o dia inteiro. As aulas do IBEL lá, o dia inteiro, o dia inteiro. Sabe por que eu estou contando isso aqui, irmãos? É para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Isso sirva de testemunho para desafiar cada um dos irmãos de que a gente não pode olhar para o aqui e agora, nem para as circunstâncias. Você tem poder sobre a sua vida? Você sabe se você vai viver 50 anos, 100 anos, 200 anos? Você sabe ou não? Quantas pessoas que a gente achou que ia morrer, que não morreram? E quantas pessoas a gente nem esperava que ia morrer e morreram? Não foi assim nesses últimos tempos aí? Hein? As coisas acontecem, irmãos. Então eu e você devemos descansar em quem? No autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. E Ele está pronto a nos abençoar. Ele está pronto a prover tudo que é necessário para a nossa vida. Mas lembre-se de uma coisa: nós somos abençoados para abençoar. A nossa igreja tem muitos desafios para o próximo ano. Vários desafios. Alguns vão ser falados sexta-feira, né, pastor? No culto da virada aqui. Se envolva, meu irmão. Se envolva mais. Orando, intercedendo, se colocando à disposição para ser usado no reino de Deus, para ser usado para a glória de Deus, para abençoar pessoas. E você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Não é aquela bênção da troca, porque alguns até dão entrevista, né, para os jornais: fiquei tão feliz em entregar essa cesta básica para o fulano e tal. Mas às vezes algumas das pessoas que fazem isso, por mais boa vontade que ela faz, é só para ela se sentir bem. Não é para a glória de Deus que ela faz isso. Ela não entende o que é glorificar a Deus com essa atitude. Mas eu e você sabemos.
Eu e você entendemos isso. Que até uma cesta básica que você dá para alguém, você está glorificando a Deus. Uma palavra que você está dizendo para alguém, alertando uma pessoa de um perigo, você está abençoando. Orando com aquela pessoa, intercedendo, pregando o evangelho, você está abençoando, e assim sucessivamente. Toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Como a gente tem dito, irmãos, cultuar a Deus não é aqui só, aqui é importante. Esse momento do culto, esse momento que a gente separa para estarmos juntos como igreja do Senhor cultuando, isso é bom, e é maravilhoso a gente estar junto, mas também devemos cultuar lá fora, na nossa caminhada da vida, no dia a dia da vida. Lá também a gente está fazendo para a glória de Deus. Seja bênção, seja bênção. Somos abençoados para abençoar. Vamos viver assim? Vamos caminhar assim? Curva a sua cabeça.